buenas tardes. Estamos hoy con una invitada muy especial que para que las personas no crean que siempre la trilogía analítica hay solo viejitos. Hay personas muy jóvenes, muy emprendedoras y que además son testigos fieles de cómo se vive en la trilogía analítica, porque esta invitada que tenemos hoy, que se llama Renata Macedo, ha estado prácticamente la mayor parte de su vida al interior de esa estructura de la trilogía analítica en Brasil y ahora desarrollando una labor muy importante en la parte educativa, en la facultad Nuestra Señora de Todos los Pueblos, y vamos a hablar con ella unos minutos para que comparta con nosotros un poco esa experiencia de vida. Ustedes la ven, es muy joven, muy bonita y es muy inteligente también. Y bueno, Renata, buenas tardes. Si no me entiendes, ahí tenemos intérprete, don Roberto Silvano de Abreu. Buenas tardes, ¿cómo estás? Boa tarde, doutor Prieto. Muito obrigada pelo convite. Estou muito bem, estou aqui no Brasil. Te entendo bem também. Eu acho que qualquer coisa eu pergunto para o Silvano. Ainda mais com essa introdução, estou me sentindo ótima. Qué bien, qué bien. Bueno, Renata, tú formas parte de una familia casi que totalmente trilógica. Eres la menor de 3 hijos, ¿cierto? Sim, por parte de mãe, eu sou a mais nova. ¿Cuántos años tienes? Todavía puedes decir la edad porque estás muy joven. Sim, eu tenho 27 anos. Estamos 27, parecen menos, ¿no? ¿Y cuál es la actividad que ahora estás desarrollando? Bom, hoje em dia eu moro em Cambuquira, né? Que é onde fica a sede da faculdade Quepe Pacheco, que inclusive, não sei se o senhor já sabe, recebeu a melhor nota do Ministério da Educação aqui do Brasil, nota 5, e está entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil. E graças a essa ciência e a uma equipe muito dedicada, né? Então, lá em Cambuquira tem a sede da faculdade e tem o curso presencial de graduação, de bacharelado em artes visuais. E atualmente eu coordeno esse curso, trabalho lá, fazendo a coordenação, sou professora também no curso, e trabalho em parte com o departamento de marketing. Eu faço design de algumas peças e participo nessa parte de comunicação visual também. O sea que tú estás dirigiendo, digamos, tú dices coordinación, pero dirigiendo un área importante de un curso de artes, ¿sí? Sim, Artes visuales. Sim, eu sou formada em artes visuais, então eu me formei na Belas Artes de São Paulo, né, uma outra instituição, e na época o meu curso se chamava Artes Visuais, Pintura, Gravura e Escultura. E de alguma forma a gente, bom, podemos falar um pouco mais sobre isso, as diferenças e semelhanças que tem entre os cursos, né? Claro, claro. Então, essa instituição em que eu me formei também está entre as melhores do Brasil. Ela é bem tradicional. Ela fazia parte da Pinacoteca, o que é hoje a Pinacoteca de São Paulo, né? Então, em termos assim de estrutura, de corpo docente, ela era bem desenvolvida. Só que eu passei boas crises lá dentro, vamos dizer. Eu não conseguia me encaixar muito bem em algumas ideias. E principalmente, assim, no sentido de o que a gente vai fazer com a arte hoje em dia. Quem pode ter acesso à arte, como entender a arte. Então, eu sentia que tinha muitas barreiras, assim, numa instituição que seria para todos, né? Se você está estudando artes, é para todos. Mas eu sentia que tinha muitas barreiras intelectuais, desnecessárias, assim, para alcançar a população. E a perda da estética também, né? Um aspecto de beleza que é muito importante. Então, eu vejo que na trilogia tem uma dialética muito interessante nesse campo das artes, que é a beleza da consciência, primeiro. Então,
que é bom ter consciência, então esse papel das artes de mostrar coisas, mostrar sentimentos, mostrar períodos históricos ou problemáticas sociais até. Então essa seria a beleza da consciência, de ter esse alcance de consciência, de conscientização da patologia social, por exemplo, ou de algo bom também, né? E também esse aspecto de a consciência da beleza, que eu acho que talvez principalmente isso é o que faltou lá. A gente ainda não, parece que não entendeu a importância que a beleza tem na nossa vida. E para quem estuda arte, jovens estudantes de arte, isso é muito importante, né? Eu vi muitos colegas meus também tendo crises lá durante a formação, se sentindo desajustado, perdendo o propósito. Nossa, por que eu estou aqui, né? O que eu vou fazer depois? Mas eu sentia que era muito mais isso, assim, que a arte, se não tem essa dialética, a importância de conscientizar e da própria beleza, realmente ela não tem lugar, né, no mundo, não faz bem. Então, até encontrei recentemente um professor meu que é um artista de lá, e falei com ele sobre isso, né, que eu sentia isso na época, e ele falou que realmente lá tinha uma visão mais de empreendedorismo, assim, mais ligado ao comércio, a um circuito mais fechado de arte, de galerias, de uma certa elite, vamos dizer, né? Então, não tinha essa preocupação social. E eu acho que automaticamente, se a gente tem essa preocupação social de fazer o bem através das artes, da beleza, da estética, já está desinvertido. Qualquer pessoa, artista que tem essa preocupação, já vai ser desinvertido, conhecendo a trilogia ou não, né? Então a gente vê muitos exemplos por aí de artistas que levam seus trabalhos para comunidades, para os seus bairros, suas cidades, e o impacto que isso tem, né? Não precisa ser mediado por uma instituição necessariamente. Então lá em Cambuquira é muito legal porque a cidade está se tornando a ideia que é cada vez mais, né? A graduação existe desde 2017, mas desde 2004, esse ano está fazendo 20 anos, que a trilogia está lá em Cambuquira. E o primeiro projeto lá foi o Crescer com Arte, que eram cursos livres, gratuitos para crianças. Então, de alguma forma, a Cambuquira sempre foi um lugar de experimentação e de levar para a sociedade, fazer um pequeno estudo assim prático de como que isso pode acontecer. Um modelo, né? A doutora Cláudia sempre fala isso, e a gente trabalha lá com um modelo que pode ser aplicado em outros lugares também. Tú dijiste una cosa interesante ahí, interesante y profunda, que es la conciencia de la belleza y la belleza de la conciencia, que es una dialéctica que tú estabas planteando ahí. Cuando dices 2004, yo te imagino a los 7 años, si ya estabas por ahí, vinculada con todo el proceso de la teología analítica junto a tus hermanos o a tu hermana, que es a la que conozco realmente. Le voy a pedir un poco a Roberto a ver si nos hace un resumen de todo lo que Renata dijo. Yo ayudo, tranquilo. Bueno, Renata está coordinando el curso de artes visuales en Cambuquira. Es una ciudad de Minas Gerais, casi como a 350 kilómetros de São Paulo. Renata es de São Paulo, pero está allá ahora. Allá es el inicio de la facultad trilógica, ¿no? La facultad física primera de graduación se estableció en Cambuquira. Y Renata tiene estudios en otra facultad, también de alto nivel, ¿no? De clasificación alta también, en São Paulo, pero ella nos contaba que el aspecto filosófico de la trilogía con el arte es diferente, porque en esa facultad entonces se estudiaba, había un circuito cerrado, así dentro de una filosofía de arte, más una élite, ¿no? Conectado a galerías, todo eso. Y ella como, por supuesto, teniendo contacto en trilogía, no se adaptaba mucho a eso, ¿no? Incluso porque ya conociendo los estudios de trilogía,
ella ya comentó que el aspecto dialéctico, ¿no? La visión dialéctica, como nos contó el doctor Prieto, de ver el arte como la conciencia de la belleza y la belleza del arte también, en el aspecto social como algo de transformación. Y yo creo que eso que ella comentó, ahora es un comentario mío, y doctor Keppe siempre nos dice que el arte es lo que sostiene la humanidad. Sin el arte, nosotros moriríamos, ¿no? Él No dice merece la pena vivir, dice él, ¿no? el arte, ¿no? Sin música, sin teatro, sin pinturas. Y Renata entiende muy bien eso, ¿no? Ella comprende esa profundidad de la visión de Keto, ¿no? Teológica. Y ella, bueno, ella vio una posibilidad de a través de un arte más práctica y más conectada a las acciones así dentro de la sociedad también. Ella ve esa oportunidad de desarrollar eso en Camboquia, ¿no? Y lo está haciendo. Yo mismo soy testigo de eso, que ella está haciendo una transformación en la mentalidad, principalmente de los jóvenes allá, ¿no? Y otro comentario mío, me perdone, es que el arte es un instrumento, el mayor instrumento que tenemos, Dr. Pepe dice eso, de terapéutica, de terapia social, ¿no? Entonces, involucrar los jóvenes con el arte es no solo crear una visión diferente de todo, pero es humanizar a esos jóvenes, darle, darles un mayor sentido a sus vidas a través del sentimiento, de la belleza y también el trabajo de Renata ya está muy exitoso, yo diría, de los últimos eventos que hemos visto allá, está marchando muy bien y el arte está en la base de la civilización. Entonces yo creo, Renata, que lo que tú haces allá es de una importancia enorme, ¿no? Estamos iniciando una nueva civilización en Cambuquira, ¿no? Es mucho más que Cambuquira, no es Cambuquira. Estamos creando una nueva civilización en una pequeña ciudad que va a tener una gran influencia en el futuro. Esa es mi opinión. Yo creo que la influencia está llegando no solamente hasta las fronteras de Brasil, sino ha pasado de ahí, porque aquí hay algunas personas que han tenido contacto con algún curso allá de artes, pero cuando yo la oía hablar de crecer con arte, del proyecto desde el 2004, yo pensaba hasta dónde ese curso o ese trabajo de crecer con arte influenció a esta niña que hoy se convierte en la coordinadora del curso de artes, ¿no? Sí. Y viéndola con esa frescura, con esa juventud, entonces uno dice, hay esperanza, hay fuerza en la juventud todavía para desarrollar muchas cosas allende fronteras de Brasil. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido esa vida? Tratando de ser lo más sincera, ¿no? No importa. ¿Cómo ha sido esa vida tuya todos estos años dentro de la trilogía analítica? Essa pergunta é boa que me faz pensar também, né? Como foi? Olha, a minha mãe trabalhava muito próxima à clínica de psicanálise e à escola Millennium, ali na Rebouças. E numa ocasião ela acabou conhecendo, fez curso de idiomas e alguns poucos tempos assim, ela sendo aluna, um dia ela foi até lá comigo e com a minha irmã pequenas, foi até a escola Milênio de Línguas e falou: olha, quando que eu vim aqui matricular minhas filhas na escola, vocês não têm escola infantil? Eu quero que elas estudem aqui. Então, isso foi muito incrível da minha mãe, assim, que percebeu, eu acho que ela é muito sensível, assim, para isso, sabe?
ela tem muita sensibilidade. Então, rapidamente, ela reconheceu aqui que era um lugar bom para a família, para a nossa família. E aí, desde então, aos poucos, a gente foi chegando perto, eu lembro que ela fazia grupos de terapia, e eu ficava sentada na porta, junto com a Laika, a cachorra do Dr. Kepp, pastora alemã. E eu ficava olhando todas aquelas pessoas de várias partes do mundo, conversando, eu achava aquilo... Não entendia muitas coisas, né? Mas eu achava um ambiente muito mágico, assim. Tinham grupos de estudos aos finais de semana, num outro local, Veleiros de Biúna. Aquilo, para mim, era um outro mundo, assim. Eu lembro, como criança, que eu não passava pela minha cabeça, mas eu tinha uma sensação de que era algo realmente transcendente, assim, de estar ali. Transcendente, assim, em termos espirituais e do universo mesmo, de seres, planetas, parecia uma coisa mágica. E, bom, isso na infância foi muito bom, tinha muitas crianças também, a gente tinha férias juntos, tinha grupo de terapia para crianças, então era muito divertido, lembrando hoje em dia como a gente tem essa psique desde sempre, né? Então, já desde sempre a gente aprendeu a ver inveja que a gente tinha de um colega, briga, como a gente estragava algumas coisas. Então, e era um pouco cômico, né? Porque a gente fazia o que muitas vezes hoje adultos queremos diante de uma verdade. Tinha gente que tapava o ouvido, entrava debaixo da cadeira. Então, era muito dinâmico, assim, essa parte era bem natural, acho, para as crianças, né? E, bom, como todo adolescente, eu acho que a gente sempre tem um momento, não sei se todos, né? Mas eu acho que na adolescência chegam grandes dúvidas existenciais, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu. Esse tipo de pergunta fica rondando, né, a nossa vida. E eu tive vários momentos assim, como eu estudei em escolas, eu frequentava outros lugares também, eu sempre comparava a minha vida e as minhas ideias e trocava, conversava. Eu gosto de conversar, né? Então eu sempre procurava realmente entender onde que eu estava e por comparação, porque eu nunca tinha estado em outro lugar, né? E aos poucos eu acho que eu fui percebendo que realmente eu não precisava ir para outro lugar assim para achar respostas ou para buscar outras coisas, que aqui onde eu estou é esse lugar que eu posso continuar estando. E foi essa resposta que eu encontrei. E foi muito bom, assim, passar por essas dúvidas, assim, porque eu acho que, de alguma forma, eu fui sincera, assim, procurar saber por que eu estou aqui, por que eu tenho que estar ou não. Assim como outros colegas meus, talvez não se perguntaram isso, né? E acabaram simplesmente buscando outras coisas. E eu acho que é importante isso, assim, ter essa certa sinceridade consigo e um pouco de coragem, assim, de se ver, né? Porque essas perguntas a gente fica meio pelado. Isso foi muito importante. E agora, eu acho que eu tenho uma grande vantagem também, outra, é que eu falo que eu tenho muitos tios, né? Mas é porque eu conheço desde criança muitas pessoas que estudam aqui, né? Muitos professores. Então, eu também me ajudou muito nesses momentos de dúvidas e tudo mais, as ligações afetivas. Então, tiveram pessoas que, mesmo diante de uma consciência dura, alguma coisa que eu tinha que lidar, eram muito afetivas, assim, falando, nossa, eu te amo, gosto de você, que bom que você está aqui. Ou mostrava alguma coisa bonita, ou, sabe? Então, eu acho que funcionou bem, assim, eu acho que a vida trilógica tem isso, assim, que você vive num lugar onde tem as pessoas que você confia, que tem uma vibração boa. Então, o seu estilo de vida facilita todo o processo, acho, psicanalítico. Então, as pessoas te conhecem naturalmente. Não é um conhecer assim, eu me apresento e agora você me conhece. Não, a gente vive, né? Então, eu acho que o ideal, a gente deve estar caminhando para todo mundo ser assim. Eu acho que a ideia da trilogia não é ser um grupo fechado. Foi por circunstâncias, né? Eu vejo assim que
em várias circunstâncias a vida caminhou para formar esse grupo desse jeito, mas que daqui para frente outros grupos ou abertamente, não sei como vai ser, mas eu acho que esse espírito vai pegando, sabe? Eu vejo assim, eu acho que é isso, que realmente as pessoas buscam com sinceridade e às vezes tem muitas palavras, às vezes tem gente que a gente se prende a algumas palavras, né? Ah, posso contar uma história? Não sei se eu vou Claro, falar. Tem uma coisa, como eu tô aqui desde criança, eu sinto que não tem muito antes da trilogia e depois da trilogia. Tem gente que fala isso, né? Que foi uma live, uma coisa que mudou a vida antes e depois. Eu não tenho muito isso de antes e depois, mas eu lembro assim de momentos que de repente, nossa, onde eu tô, o que é isso, de tentar entender, né? Então eu acho que eu tinha, sei lá, uns 13 ou 14 anos e eu li algum livro ou partes de um livro do Dr. Keck. E lá estava escrito algo como: a inveja é a pior patologia do ser humano. Aí eu falava, tá, não, a inveja não. Aí mais pra frente ele falava, a arrogância é a pior patologia do ser humano. Aí eu, uai. Então, era inveja, agora é arrogância. Tá. Depois, mais pra frente, era outra. Eu falava, mas o que será que acontece, né? É um ou é outro? Mudou de ideia? Os dois significam a mesma coisa? E eu não entendia. Aí eu falei, deixa pra lá, não vou, sei lá, não desisti. Uns anos depois, eu estava na Itália, não estava pensando sobre isso, estava lá vendo arte, estudando, e eu fui lá na Galeria dos Uffizi, onde tem o Davi, de Michelangelo. E eu fui num horário muito cedo, para eu poder ter um lugar bem tranquilo para eu ver. E eu lembro, foi um tipo de experiência, assim, quando eu entrei lá, é um grande corredor, e ao final desse corredor tem a estátua. Quando eu entrei lá e estava lá de frente da estátua, longe ainda nesse corredor, eu comecei a lembrar disso, desse momento, anos atrás, que eu tive essa dúvida. E eu comecei a andar naquele corredor, me aproximar da estátua e reparar a luz, a textura da estátua, o tamanho dela em relação a mim. Comecei a andar em volta dessa estátua e ver ela de diversos ângulos diferentes. Aos poucos foram chegando outras pessoas, faziam comentários, tiravam fotos. E de uma forma assim muito curiosa, eu percebi que, para mim, entender esse conteúdo que a gente chama de trilogia analítica era mais ou menos essa experiência. A gente caminha diante de algo incrível, uma obra maestra. Caminhamos e aí a gente olha. Então, num ponto da estátua, a inveja é a pior patologia. Aí a gente continua caminhando, vivendo as nossas coisas. E aí a gente olha para a estátua, aquele ponto é a arrogância, a pior patologia. Vivemos mais, damos outras voltas, passamos por maravilhas ou por problemas, olhamos para outro ponto. Parece que tudo isso é mais ou menos uma mesma coisa que a gente está lidando, que está integrado com outras coisas, que às vezes a gente vive a vida e volta a ver uma coisa que é super básica, que é a inveja, mas a gente, tendo vivido e olhado para esse mesmo ponto de novo, parece que a gente vai percebendo mais coisas. E aí, qual que é a grande comparação que eu gosto de fazer quando eu estou explicando para algum amigo meu ou trocando alguma ideia? A arte, ela é experimental, a gente vive arte. Não dá para eu ler um texto teórico e falar, agora eu sei o que é uma pintura. Você vive aquilo. E você tem que ter essa sinceridade de poder viver aquilo. E eu acho que acontece isso com a trilogia. É uma coisa que você vive. Você lê também, vê também, tal, mas você vive aquilo. E cada um conta com a sua própria forma de experiência, passa pelo seu interior aquilo, né? Então, eu acho que essa analogia funciona bem para mim hoje em dia, quando eu tento entender a trilogia. Tem depois só mais um ponto que eu preciso falar, mas pode ser depois. Yo creo que ese ejemplo que acabas de dar, de una vez pido permiso, porque a veces cuando hablamos en las charlas, uno puede citar ese ejemplo que me parece absolutamente valioso para explicar un poco cómo puede ir cambiando la visión de la patología misma cuando yo estoy en diferentes ángulos de la vida. Y eso me parece muy, muy bonito. Yo creo que eso que has
mostrado, de los conflictos que puedes tener a través del crecimiento, de la adolescencia, que como todo adolescente puede haber tenido turbulencias y conflictos y preguntas internas. Creo que eso es muy valioso y da una buena idea de cómo un ser humano puede crecer rodeado de unos puntos claros de vida que le dan la mejor opción para irse desarrollando. Yo no sé si tú quieres añadir algo más, Roberto, acerca de lo que ella dijo. Yo creo que sí, es eso que esa experiencia que ella vivió, yo también viví, porque yo tengo muchos años aquí, ¿no? En trilogía. Ô, Roberto, tá um pouquinho baixo o seu som. Será que você está cobrindo o microfone? ¿Nos escucha Melhorou. mucho? Mejor. ¿Mejor? Bueno, entonces esa experiencia que contó Renata de lo que uno vive en contacto con un psicoanálisis como el psicoanálisis trilógico, que nuestra percepción de nuestros problemas, de los problemas de la humanidad, ellos se van transformando al paso que uno cambia el modo de ver, ¿no? A través de una experiencia interior, uno empieza a entender mejor los conceptos trilógicos, ¿no? Lo que es envidia, narcisismo, soberbia, ¿no? Y ella contó que al principio ella no entendía muy bien porque cuando escuchaba eso, siempre pensaba cuál es entonces el El principal problema. problema humano. ¿Es la arrogancia? ¿Es la soberbia? ¿Es la envidia? ¿Qué es? Porque a cada momento Dr. Kepe hace eso. Él dice, no, lo más, y la verdad es, eso lo que ella dijo, es uno está conectado al otro. O sea, la soberbia se conecta a la envidia se conecta a, La arrogancia. a la arrogancia y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro que el modo como se manifiesta nuestra problemática depende de nuestro alcance, de nuestra experiencia con nuestro interior, ¿no? Eso yo creo que es importante decir. Hay una experiencia que no quiero dejar pasar y es que tú estuviste en Portugal hace un par de meses, en un encuentro juvenil X. Yo quisiera que tú le contaras resumidamente a las personas cómo fue esa experiencia, cómo viste el mundo allá en Portugal, mirando a los jóvenes desde la mirada que tú tienes. Olha, eu fui em agosto de 2023, do ano passado, para a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento organizado pela Igreja Católica, que procura unir jovens do mundo inteiro em uma semana de estudos, de festa, comemorações, de união. E, olha, foi um impacto muito grande no começo de ver tantos. Eu acho que eu nunca vi tanta gente junta e jovem. Então, a experiência outra que eu tive mais próxima foi num estádio de futebol, num jogo do meu time, e vendo aquela tanto de pessoas vibrando por um mesmo motivo. Então, isso me chamou muita atenção. Eu vi que tinha. Eu não tive a chance, eu acho, de ter um contato muito. De conhecer pessoas mesmo. Eu senti isso uma falta. Fazendo uma comparação, se a gente vai numa imersão em Cambuquira, o tipo de tempo, de atividade, permite que a gente tranquilamente converse com alguém e conheça essa pessoa, sinta ela um pouco. E lá, não sei por que exatamente explicar, mas tinha muita gente, muitas coisas para fazer, e era um ânimo muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive essa chance de conexão. Não sei também idiomas, não sei exatamente o que foi. E eu acho que pelo resultado, eu não sei, eu fiquei na dúvida, até hoje eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem ainda. Eu entendi que existe uma juventude e que está interessada em Deus
com sinceridade. Eu entendi que eles podem se organizar, nós podemos nos organizar e fazer coisas juntos, coisas boas, mas eu não sei ainda, talvez falte lideranças, talvez falte ação pensando no próximo, não só uma curtição, vamos dizer. Embora eu acho que tem coisas que a gente faz que são boas e que são curtições também, a gente curte esse trabalho que eu faço em Cambuquira. Às vezes eu até fico na dúvida se é um trabalho mesmo, porque é tão gostoso de fazer, eu falo, nossa, que bom trabalhar com arte, dá prazer. Então, eu não sei, esse evento, eu acho que um dia eu ainda vou entender, não consegui ainda. Para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito rica. Mas eu sinceramente esperava que, com o material que a gente levou, com os contatos que a gente fizesse, pelo menos um pequeno grupo se formasse de jovens que, sei lá, para a gente estudar alguma coisa ou criar propostas. Eu achei que isso ia acontecer, mas não aconteceu. Então, eu vi... E agora, sobre Portugal, lá tem o polo, né? Tem polos da faculdade que estão se abrindo. Eu senti lá, principalmente em Penamacor, que é uma cidade pequena no interior, eu senti que aquilo seria uma espécie de refúgio, assim. Na Europa, eles estão lá com muitos conflitos, né? Eu senti isso quando eu saí de lá, quando eu estava saindo para o Brasil, eu senti que eu estava saindo de uma zona de conflito mesmo que em Portugal não tinha, mas uma zona de muito conflito e muita alienação. Eu senti que a nação portuguesa como um todo não tem muita noção dos problemas que eles vão poder ter que enfrentar ou já devem estar enfrentando muitas coisas, para uma zona mais segura, assim, mais voltar para casa, voltar para o Brasil, assim, eu senti isso. Pero eso es importante, yo creo que eso esa percepción es muy importante porque incluso aporta como cierto punto de vista geopolítico y energético también. O sea, cuando tú te das cuenta que esos jóvenes allá tienen juventud, tienen vibración, pero como que no hay un norte. Eso que tú decías, que no hay como un liderazgo claro, que hace sentir ese conflicto que vive Europa en este momento, que cada vez está acentuándose más. Eso me parece importantísimo, por eso quería oírlo de una persona joven que va y ve cómo es que está realizándose, dividiéndose el mundo y las situaciones en Europa. Entonces me parece absolutamente válido y un aporte grandísimo para que los jóvenes vean que no hay que ser viejo, no hay que tener mucha experiencia, sino que un joven perceptivo puede darse cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, aunque no lo defina con claridad o con teoricidad, pero se da cuenta que hay algo en el mundo que no está andando bien y que ese punto de conflicto, como tú llamas, encierra algo, ¿no? Alguna cosa hay ahí que seguramente se va a aclarar, a dilucidar o a resolver seguramente en muy corto tiempo, y que cuando tú dices que yo salgo de Portugal hacia un puerto seguro, que es Brasil, nota uno esa diferencia que tiene que ver con lo energético, con lo espiritual, con lo que es fundamental para un ser humano. Parece muy bonito eso que acabas de decir, porque es una percepción desprevenida, sin preparar, tú no sabías de qué vamos a hablar, entonces me parece completamente válido. No sé si tú quieres hacer algún comentario, Roberto. Yo solo querría decir que lo que has dicho está muy claro, ¿no? Que faltó eso, faltó un norte y también un punto de convergencia de toda esa gente que estaba ahí para un propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la revolución que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo espiritualizarnos más? ¿Cómo hacer una sociedad más práctica, viviendo esa creencia en Dios en la vida práctica? Y yo creo que hay una lástima que no tuvimos la oportunidad de transmitir eso a esos jóvenes allá. Y sí hay una posibilidad de vivir una espiritualidad, de sacar a Dios de las iglesias, de las paredes, como dice el Dr. Kepler,
de las iglesias y sacarlo a la sociedad y tratar de hacer una vida social espiritualizada dentro de esa armonía con el ser divino. Isso eu creo que é certo, Renata. E sabe que você falando agora, eu percebi uma coisa. Essa coisa de dar a volta na estátua, às vezes a gente realmente não consegue sozinho. E às vezes tem uma pessoa que já está lá do outro lado da estátua, que você pode falar, ô Roberto, o que você está vendo aí? E aí, essa troca, eu acho que ter um grupo é importante por isso. Porque nem sempre a gente caminha em volta dessa estátua, mas tem outras pessoas que estão nesses outros lugares. Sim. Eu achei que faltou vínculo, se eu fosse dizer resumidamente. Não teve esse vínculo. Claro, claro, es clarísimo. Eso que estaba preguntando o hablando Roberto me trae a la memoria un concepto que los jóvenes, cuando uno les habla de espiritualizar la vida, se imaginan de primera mano que es rezar todos los días, vivir de rodillas, se porte joelhos, ¿no? Y que tienen que golpear peito, no es así, ¿no? Para una persona joven como tú, ¿qué significa espiritualizar la vida? Isso era o outro ponto que eu queria falar e não poderia deixar de falar. Olha, eu tenho uma ideia assim que eu tento viver. A gente, sempre que eu falo qualquer coisa, eu falei para você que arte é importante como uma terapia social. Quando eu falo isso, eu não estou falando nada diferente do que uma ação espiritualizada. Não tem como separar. Por isso que é bom falar bastante, porque a gente consegue tentar nomear várias coisas que acontecem juntas. Então, só o fato da gente estar vivo já é uma questão. A gente está recebendo energia o tempo inteiro. Existe uma energia do mundo que sustenta tudo. Você olha para a natureza e tudo funciona. É bonito, tem harmonia. Então, não tem como não ser espiritual isso também. E uma coisa não exclui a outra. Se eu vou explicar cientificamente como uma planta faz fotossíntese, ou como o sol nasce, ou como a gente vê o arco-íris, se eu explicar cientificamente, isso é profundamente espiritual. E está tudo ligado. Então, em relação às artes, um outro ponto muito importante na trilogia é que elas fazem a ligação entre o mundo físico e o metafísico, né? Então, uma coisa que eu sentia muito quando eu estava me formando na faculdade, que tinha muitas pessoas assim que se diziam ateias, não tinham conexão com nenhuma religião, mas como todos nós somos espiritualizados, eu via o seguinte: se no mundo, se tem tantos jovens que não têm fé, não percebem essa dimensão, e isso acontece muito, eu acho, muito por causa de poderes, de intenções feitas para que isso aconteça, para que os jovens sejam alienados e não reivindiquem, né, seus direitos naturais. Então, se não tem religião, o que mais poderia ser usado? Aqui a gente vai recorrer. Eu estou sofrendo, estou triste, preciso de ajuda. Não acredito em Deus. Ao que eu posso recorrer? Eu vou escutar uma música, eu vou ver a natureza, eu vou ver uma pintura, e aquilo vai me salvar de alguma forma. Então, parece assim, mesmo quando você acha que você não acredita em nada, você tem algo que você vai buscar e que é superior a você e que vai te ajudar. Eu acho que é uma coisa assim natural de toda a estrutura humana, de buscar isso. Agora, quando a gente começa a conversar com outras pessoas e falar, olha, eu estou buscando tal coisa, um sentimento assim que eu quero, ou uma experiência dessa forma, a gente que já teve uma experiência espiritual, por exemplo, de ter um momento de silêncio, de se conectar com Deus, de saber que isso é importante, a gente fala, já sei o que você está procurando a sua ligação interior com o divino. Então, eu acho que a arte tem muito esse poder, assim, é uma coisa mágica, porque você não precisa passar pelas ideias. Às vezes uma pessoa é totalmente preconceituosa com uma religião, mas se você vai direto pelo sentimento, ela não precisa passar pela explicação textual do que é aquilo que ela está vivendo, mas ela vive. Então, parece que é quase um shortcut, assim, essa ligação entre o físico e o metafísico é um caminho, parece, direto para o céu, assim, eu diria.
Yo Entonces, creo que esa explicación que da Renata acerca de la espiritualidad de la vida es, para mí es claro. Yo espero que para los jóvenes que puedan ver este programa es claro porque digamos que sale más del sentimiento, como tú dices, que del intelecto. Entonces, cuando hablas de una pintura, de una música, cuando hablas de esa segmentación que hace la religión, que es muy constreñida, que no es amplia, y que cuando alguien que se dice ateo habla de un problema, como tú dices, y que tú lo puedas redirigir a la observación de una obra de arte, de una pintura, al oír una pieza musical, eso habla mucho de que la espiritualidad está en todo, ¿no? Que no es esa visión segmentada que las religiones pueden dar acerca de lo espiritual, sino que estamos inmersos y formamos parte inclusive de la manifestación de la espiritualidad en este mundo, en este momento, ¿no? Roberto, tú vas a decir algo, por favor. no, sí, quería solo comentar eso que dijo Renata, que aunque el ser humano niegue a Dios, él vive dentro de lo que es divino. O sea, el contacto con la música, con el arte, con la naturaleza, ese contacto es trascendental. Entonces, vivimos dentro de una trascendentalidad enorme, sin que el ser humano tenga conciencia de eso. De eso. Entonces, yo creo que conciencia de eso, Renata, es espiritualidad, ¿tá? Tener conciencia de esos hechos, que el mundo natural está conectado al ser divino. Y nosotros también, a través de la física, de la metafísica de Norberto Kepler, que es conectado a la metafísica, uno sabe de eso, que no se puede desvincular, ¿no?, el creador del ser creado, porque el ser creado depende de su creador para existir, ¿no? Sin él no existiría. Todo eso. Yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante, muy vivificante, ¿no? Para nosotros, como se fala, certa idade, né? Temos conhecidos aqui com a Renata. Eso. Y yo quería pedirle a Renata que le dijera que hiciera un mensajito pequeño ahí para todos estos jóvenes hispanoamericanos que a veces andan como tan desubicados, como tan perdidos, como sin esperanza. ¿Qué les dirías tú en este momento? Olha, especialmente para Latinoamérica, a gente tem um sangue, não sei dizer o que acontece, mas que tem essa vontade de buscar algo que a gente não sabe o que é. Talvez a gente vai saber, nem sei se vamos saber, mas eu acho que qualquer dúvida que tenhamos, qualquer questionamento ou desânimo, por baixo disso tem a nossa essência querendo viver, querendo ser feliz, querendo participar dessa beleza. Então, acho que o que eu diria é para não desistirem de si, de procurarem, de buscar, se conectar com pessoas que possam fazer essa vida essencial, bonita que a gente pode ter já aqui agora, né? Ah, ok. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? No desanimarse, que detrás o debajo de cualquier problema está esa esencia que anima, que da alegría, que proporciona felicidad y las ganas de continuar viviendo y construyendo, ¿por qué no un mundo mejor para todos, ¿no? Nos queda solo agradecer a Renata. Es un gusto haberte visto nuevamente, recordar los afectos y renovarlos y darte un abrazo desde la distancia. Y quién sabe, ¿no? De pronto un día vienes con Roberto aquí de visita a Colombia, ¿no? Vamos a Colômbia. Pequeno sonho.
Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito. Eu adoro falar essas coisas porque eu mesma animo. Eu lembro, né? Porque parece que a gente vai vivendo e às vezes esquece de coisas tão bonitas e importantes. Claro. Então foi ótimo para mí. Obrigada. Nosotros agradecemos mucho más porque ustedes son nuestra familia en la distancia, ¿no? El apoyo y eso que está debajo, esa esencia que nos anima a seguir un poco, ¿no? Un abrazo para los dos y hasta la próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Chao, chao, lembranzas.